Uhum. Pronto, agora eu estou gravando no computador. Maravilha. Bom, então vamos começar aqui. Boa tarde a todas e todos. Uma alegria tê-los aqui para esse evento que segue aqui com as conversas nossas, né, do grupo Papo Terra. E esse grupo que começou no programa de pós-graduação da Universidade de São Judas, né, de Arquitetura e Urbanismo, e enfim, o Cláudio, que está aqui, a Edith, que não tomou a vacina hoje, não estava muito bem, não vai poder vir, e eu, que também sou escola da cidade, mas que daí tem Pompeia, querido, que sempre, desde o início, também faz parte desse grupo, e o Minto, que deve estar chegando, que é da Santa Úrsula, lá do Rio, Universidade de Santa Úrsula, e também da Estadual do Rio de Janeiro. Então, é um grupo que já se iniciou multi-institucional e com essa ideia de enfim, revolver questões ligadas à construção com terra, né? Então, as várias dimensões, as várias camadas, né? Referentes ao construir em terra crua. E hoje, né, temos essa alegria de ter o Popec, que é do grupo, mas que hoje vai mudar um pouco o lado do balcão e vai ficar aqui como enfim, o celebrado, né, e que vai contar um pouco para nós esse olhar que ele tem, né, ao longo de toda a caminhada dele aí, para a terra crua como material de construção, coisa que pratica, né? É uma das pessoas que, para mim, é referência quando eu penso em terra, construir com terra, né? É um construtor que constrói com, né? Da pantecnia, né? Mas é um grande conhecedor da terra crua e, sobretudo, do pau a pique, né? Da tapa de mão. Então, para nós é uma alegria. O Pompec, eu não canso de dizer, é um geômetra extraordinário, um grande conhecedor das técnicas, dos materiais, um arquiteto de mão cheia, e que é professor na Escola da Cidade, tanto na graduação, tem alunos aqui, quanto na pós-graduação, que é coordenada pela queridíssima Anália Morim, que está aqui, que eu vou passar palavras também para ela falar um pouco, né, que essa ponte Escola da Cidade e esse grupo, né, baseado na São Judas, é, por mim, muito acalentada, né, porque eu tenho duplo crachá, como dizem, e a Nália, que além de ser uma grande mestra minha, queridíssima amiga, é também alguém que, no que diz respeito ao saber construir, ao refletir sobre a construção, sobre os materiais, sobre a técnica, né, de forma mais abrangente, é minha referência básica. Então, Analita, passo as palavras para você aí, para depois você já deixar o bastão com o nosso querido Pompeia. Eu acho esse esforço da São Judas com, a, com o Rio, né, Santa Bárbara, com a Escola da Cidade, eu acho essencial. Eu acho um luxo esse Papo Terra, que é um movimento que começa com a palestra do Sérgio Ferro. Hoje a gente recebe o Pompeia com uma avidez de ouvi-lo. A gente que tem o privilégio de ouvi-lo semanalmente, por exemplo, primeiro ano, ou quem tem aulas com o Pompeia, mas hoje numa situação mais especial, para fortalecer o comprometimento de que o saber construir é uma coisa coletiva mesmo. A gente espera que todos deem o melhor de si, mas a gente sabe que é um assunto que a gente vai ter a vida inteira para poder dialogar. Eu não digo nem dominar, porque é uma prepotência, né? Porque cada material tem em si a sua semântica, a sua linguagem, a sua poética, os materiais juntos, em pares, em trio, em poli, desempenhos, né? Então, esse domínio junto com o saber fazer humano, porque não é o material só. Não adianta ter o material se você não sabe. Você pode até plantar o chá, mas se você não sabe enrolar a folha, a política do chá não avança. É a mesma coisa da técnica construtiva. Né? Você pode ter a terra, mas se não souber o traço, se não souber a forma, se não souber, né,
as manias, as mandigas do material. Então, todo o conhecimento é necessário. E hoje, à tarde, vai contar com preciosa experiência, conhecimento e generosidade do Roberto Pompeia, que é um homem que junta conhecimentos. A gente sempre fala do geômetra, esse ser tão, né, tão especial. Eu estava brincando com o Pompeia na aula passada. Se quem escrevesse a Bíblia fosse geômetra, não era a Santíssima Trindade, a figura indeformável, e sim o tetraedro. Teria que entrar Nossa Senhora no meio para ser quarto elemento, porque do jeito que está, né, ele só é indeformável pelo som. Então, é disso. Que ótimo. O geômetra é a qualidade filosófica e matemática e simples, extremamente privilegiada. E quando esse cara sai desse conhecimento e vai para o canteiro de obra, saber se tem prumo, se tem nível, se tem esquadro, se tem permanência no tempo, se tem estanqueidade na água, é de uma densidade que nos interessa muitíssimo. Acompanha com muita alegria mesmo que nós estamos aqui para ouvi-lo. Muito obrigada, né, Cláudio, o Li, muito obrigada pelo aceite do convite para a gente continuar esse Papo Terra. Você que é sócio fundador, digamos assim, do Papo Terra. Obrigada. Agradecimento coletivo. Palavras suas. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Em primeiro lugar, queria agradecer muitíssimo, né, ao Li, ao empenho do Papo Terra, o grupo do Papo Terra, que fez renascer em mim muitas coisas que estavam ali quase esquecidas no mundo, que parecia uma coisa inconsistente ou sonhadora, né? E as coisas comigo sempre vão acontecendo assim, aos trancos e barrancos, muito por acidentes, né? Eu acabei me encantando com a questão da construção em terra por várias vias diferentes, né? E é que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Queria agradecer muitíssimo a Anália e dizer que a responsabilidade agora aumentou pra caramba com tantos elogios assim, né? Mas a geometria também foi um acidente, exatamente porque eu era péssimo em matemática, péssimo em geometria na escola. Eu fui expulso a primeira vez da escola com 4 anos de idade, então eu nunca tive uma boa relação com a escola. E aí, de repente, já perto da conclusão do curso de arquitetura, é que me colocaram um problema de física e que eu não sabia resolver de jeito nenhum, eu tentei resolver via maquete, e aí vi que se resolvia tudo. Então, me encantei com a geometria, mas hoje eu vou falar da questão da taipa de mão, especificamente a taipa de mão, não a taipa de pilão, que tem uma história muito curiosa para mim, né? Então eu vou repartir aqui a minha tela e vou começar aqui exatamente. Deixa eu ver se eu consigo. Né? Vou começar exatamente com construção em taipa, por quê? Né? A Nádia estava falando da importância do saber construir, e a gente no curso da pós da Escola Cidade, que é o Conceber e Construir, uma das coisas fundamentais que tem nesse curso é que a construção nunca vem sozinha, né? Ela não é simplesmente um caminho técnico de se construir alguma coisa. Ela envolve uma quantidade enorme de elementos, principalmente sociais, né? É muito importante a gente deixar bem claro que quando eu projeto uma construção feita em blocos de concreto, isso envolve não só a pessoa que vai construir, mas envolve também todo o sistema produtivo que envolve o bloco de concreto. Quem vai carregar, da onde vai sair o cimento, a brita, a areia,
como é que isso vai ser montado na obra, qual é o peso, qual é a umidade que o bloco de concreto absorve, etc. Né? Então, não só isso envolve, mas também a questão que a Nália estava colocando muito bem, de que é um fazer coletivo inevitável. Tá? Muito bem, eu quero começar com essa imagem. Nessa imagem, para mim, é emblemática. Eu estou aí no cruzeiro da aldeia de Carapicuíba, né? Aldeinha, né? E aí, nesse dia que eu fui fazer uma visita com os alunos, tinha essa Nossa Senhora Aparecida aí, grudada no cruzeiro. E aí, isso ganhou uma dimensão muito grande, porque a visita era para conhecer a Taipa de Pilão, que está atrás de vocês, que é uma igrejinha construída em 1580, na década de 1580, de Taipa de Pilão. Né? Então, nesse dia foi muito impressionante a quantidade de elementos que nos envolveram. E a aldeinha, agora visto da igreja para o outro lado oposto, a gente tem as casas em pau a pique. Né? Então, essas casas aí estão desde a formação da aldeia. Né? Claro que a taipa requer manutenção, então cai um pedaço de terra um dia, você vai lá e repõe com a terra do próprio quintal, né? Dá uma rebocada e tudo bem, ela está aí, né, aguentando com muita honra, né, esse tempo todo. Né? Então, como isso aí, essa aldeia pertinho da minha casa, ela me influenciou demais na minha formação. Aí, né, o teto de pau roliço, né, com os caibros roliços, só as ripas que já foram cortadas, né, são mais recentes. Né? O pau a pique todo revestido, e essa faixa azul é uma faixa que é uma faixa de uma área de mancha na casa branquinha, que é quando a água bate no chão e respinga na parede, né? Que é uma proteção. Né? Nesse dia a gente viu esse rapaz carregando uma laje prel, né? Um painel de laje. E aí a gente ficou imaginando ele todos os dias levando uma lajinha dessa para casa para construir depois, no final de alguns dias, a sua laje. Então, para mim é extremamente emblemática essa foto, porque ela mostra aí um poder construir com algo que tem um conhecimento agregado muito grande. Né? Nós temos aí o concreto armado, nós temos uma treliça metálica e nós temos uma forma de construir pré-fabricada. Né? Então, existe um contraste muito grande com a casinha do lado esquerdo, que é em taipa de mão, e esse elemento pré-fabricado, né, sendo levado para a construção da casa. E eu acho emblemático porque eu digo assim, se esse rapaz está levando este painel de laje para casa, é porque isso não só é o possível, como isso também é bom para ele. Então, o conceito de bom não pode ser um conceito restrito, ele tem que ser disseminado para todos. Então, o que é bom para um deve ser bom para todos. O que um pode, todos devem poder. Né? Então, eu vou falar muito da taipa sobre essa ótica, né? Essa ótica daquilo que circunda a construção em taipa. Né? E olhando para as nossas cidades antigas, né? Ouro Preto, como está aí, né? A gente vai ver que boa parte dessas casas foram construídas em taipa de mão. Né? Principalmente as casas mais simples, as casas mais abastadas eram feitas de taipa de pilão,
que requeria muito mais mão de obra, mais material e tal, né? E já a taipa de mão requer muito menos material. E aí, com uma possibilidade incrível, né, de erguer vários pavimentos, não é? Não fica só naquela casinha simples, né? A taipa tem essa possibilidade também. E aí, outra construção feita em taipa de mão é essa igrejinha aí em Milho Verde, lá em Minas também, né? Que mostra toda uma graça, né? Uma poesia nessa construção, né? Não fica só restrita à questão da estrutura mais a vedação, né? E a taipa, né, é utilizada em inúmeros lugares, por exemplo, né, nessa cabana aí às margens do Rio Tigre, né, e que o que é possível. Pega-se ali a madeira que está ali, faz um trançado e joga a terra, e isso vira uma casa confortável, né? Porque a Terra é de fato confortável do ponto de vista térmico, né? Ela é um grande isolante, ela tem uma inércia térmica muito boa e isso permite que você tenha um conforto dentro dela. E aí também na Idade Média, né, tinham construções em taipa com vários andares, como por exemplo essa aí, né, na Alemanha, que tem 6 pavimentos, né? E construções seculares também, como a Vila Imperial, lá de Kyoto, né, que a Nália teve lá agora há pouco tempo atrás, né? E é também feita em taipa, né, de mão, né, o pau a pique. Mas essa construção, particularmente, além de ter a construção feita em pau a pique, ela tem uma modulação muito clara. Ela tem painéis, se vocês olharem, né, ao fundo, painéis que têm uma modulação bastante rígida, né? Essa modulação, ela é uma modulação que, por um lado, leva em conta a dimensão humana pelo tatame, né? O tatame é uma pessoa deitada, o contorno que tem, né? Que se faz, um retângulo que se faz uma pessoa deitada, né? Que tem as dimensões aproximadas de 90 por 1,80. E esta construção, além de ser modular, ela ainda tem um rigor muito grande respeitando o material que está sendo usado. O que estabelece o ritmo dessa construção? É o material que se tem, né? O material que se tinha no local que aguentava vencer um vão compatível com o que está aí. Então, essa lógica é uma lógica industrial, né, do começo do século passado e que veio até o meio do século passado em alta, quando se fala em construção pré-fabricada. Aqui é uma casa também feita em estrutura de madeira, com os painéis de taipa, que é a casa do Kenzo Tange, aí em 1951, 1953. Uma casa bem emblemática, ela virou agora um símbolo da arquitetura japonesa, e ela foi toda reconstruída em maquete. Parece que ela já não existe mais, essa casa. Mas internamente dá para ver aí os painéis feitos em taipa, né? Então, é uma casa muito bonita, com estrutura de madeira, mas a vedação feita em taipa de mão. E eles têm um revestimento bastante eficiente, feito à base de cal, né? Alguns usam palha de arroz, varia de local para local no Japão. E aí, né, esse hotel que fica numa estação de esqui, Nagano, né, lá no Japão, que tem a mesma lógica. Faz-se uma estrutura de madeira e depois vem preenchendo os espaços com uma trama e a argamassa.
aqui, por que não está indo? Muito bem. E aí, uma das pessoas que mais me influenciaram na arquitetura foi esse arquiteto, né, de Recife, Anália que me corrija, se ele é de Recife de fato, Acácio Gil Borsoi. E o Acácio, né, eu adorei a introdução desse artigo, porque é o construtor de ideais, né? Então, quando o arquiteto projeta, ele não projeta só a construção, né, aquela construção específica, ele está projetando uma ideia, uma maneira de se ver o mundo, ele está projetando uma amplitude social enorme, os desejos de uma sociedade melhor, de um ambiente melhor, mais bonito, mais agradável, mais confortável e mais, principalmente, justo, né? Então, Acácio Gil Borsoi foi um desses arquitetos incríveis que pensou muito sobre como dar conforto à maior parte da população. E aí ele bolou esse sistema pré-fabricado de taipa, de mão. Então, esse sistema não é nada mais, nada menos do que usar essa técnica secular, milenar, né, de uma forma racionalizada, que fosse leve para ser montada, rápida e que depois pudesse ser vedada com terra, com a terra do próprio local, né? Então, a primeira vez que vi isso, na década de 70, eu achei genial. Eu disse, nossa, está aí uma grande solução. Muito bem. E aí, alguns detalhes da casa pré-fabricada do Acácio Gil Borsoi, que do lado esquerdo aqui a gente vê a planta da casa, um sistema modulado, numa malha modular, né, quadrada, e eu sempre insisto nessa tentativa de se projetar os espaços junto com um grid, né? Na realidade, eu me lembro da minha avó fazendo tricô, e ela sempre fazia tricô, não, bordado, e o bordado era feito em cima de uma tela. Não importava o tipo de figura que ela fosse bordar, mas sempre era em cima de uma tela, que era o apoio, né? Era a estrutura do bordado, né? Então, quando a gente vai projetar, é muito importante que a gente tenha em mente um pouco a questão não só do volume isolado, mas do volume aliado a um sistema estrutural, né? E o sistema estrutural é que vai dar o ritmo, que vai dar a repetição de um elemento, que vai dar a harmonia dessa construção. Então, eu acho muito legal poder trabalhar com um sistema modulado e um sistema que vai claramente, né, deixar os seus elementos à vista como se fosse uma música, uma sinfonia, né? O Goethe falava que a arquitetura é música petrificada, né? Eu gosto de repetir sempre isso, os meus alunos sempre me ouvem falar disso, né? Então, esse sistema construtivo do Acácio Gil Borsoi, ele, além de ter a taipa, ainda deixava muito clara a harmonia dos seus elementos. E outra pessoa que pensou muito nisso foi o Zanini Caldas, né? E o Zanini também estava fazendo uma proposta para habitação popular. E eu, quando coloquei esse texto aí, estava escrito casas populares. E eu não gosto desse termo casas populares. Parece que casa, para a maior parte das pessoas, é uma casa especial, menos privilegiada em termos de conforto. Não, a gente deve projetar para gente. Não importa que tipo de gente. Todos devem morar de uma forma digna, né? Então, não tem casa popular, é casa para todo mundo, né? Então, e aí, mais fácil de construir, ótimo, né? Com qualidades incríveis, como, por exemplo,
né, essas casas aí. São casas dignas, são casas com um alpendrezinho na entrada, de proteção da porta, elevadas do chão, por conta da adaptação da casa no terreno, sem ter que ficar fazendo terraplenagem, na possibilidade de isolar a casa da umidade, né? Então, a partir desse momento, não só do Zanini, mas da arquitetura japonesa, eu comecei a fazer as casas todas elevadas, né? Sempre com colchão de ar no chão. Muito bem. E aqui tem a planta da casa do Zanini, que curiosamente tem essa divisão interna, né? Eu sempre mostro essa divisão, dizendo que a casa caipira, que não tinha o banheiro incluído, nem a cozinha, até banheiro e cozinha ficavam para fora, depois a cozinha entrou, e depois finalmente o banheiro entrou. Mas aqui é muito legal, porque o lugar onde se dorme, quanto é a área do dormitório em relação à área total? Quanto de área é um dormitório em relação à casa total? Um quarto. Exato. Então, um quarto. Por isso que o dormitório chama um quarto. Por isso que a gente chama um quarto de dormir, o dormitório é um quarto da casa. É interessante isso, né? Algumas palavras vêm da construção, né? Muito bem. E essa casinha, ela tinha uma maneira de pensar a estrutura que eram com ripados, madeira que você encontra em qualquer lugar, né? Mas eu fui copiar esse sistema e acabei enfrentando alguns probleminhas que vocês vão ver aí para frente, tá? Outra coisa que me influenciou demais foi em 1984, 85, na prefeitura da USP, havia um programa de construção de casas e de creches que estava sendo proposto, esse programa estava sendo proposto pelo arquiteto Silvio Savaia, né? Que capitaneou aí um programa de uso da terra misturada com carbureto, que era um refúgio das siderúrgicas, para se agregar da terra e fazer blocos de terra cal, chamado terra cal. E nessa época eles chamaram a grande escultora Akiko Fujita, né? Akiko Fujita é uma escultora em cerâmica que, pelo que eu saiba, ela constrói as maiores esculturas em barro do mundo, né? A que nós fizemos na USP tinha 65 toneladas de argila, e essa aqui na Unicamp, que vocês estão vendo, tinha 25 toneladas de argila. E era um fazer coletivo. Ela não podia fazer isso sozinha. Ela agregava centenas, milhares de pessoas. Então, eu me apaixonei por esse tipo de construção, porque havia no fazer coletivo uma harmonia muito grande no grupo, né? Quando se constrói uma coisa junto, sempre acaba tendo um ganho muito grande em termos de grupo, em termos de conhecimento, de troca de saberes, né? Então, a Akiko Fujita foi muito importante para mim, quando eu participei desse grupo que fazia as esculturas. Muito bem. Outra influência muito grande na minha vida foi o laboratório de habitação, que depois virou até tema da minha tese, que era uma forma de envolver os alunos na construção da cidade, né? Quando se fala construir, fazer arquitetura, né, tem esse sentido amplo de construção da sua casa, da sua rua, do seu quarteirão, do seu bairro, enfim, da cidade, do seu país, que a gente está precisando muito ultimamente, né? Então, o laboratório me influenciou muito,
porque existia uma assessoria técnica a movimentos de moradia que construiu em mutirão. E o mutirão por essência, uma construção coletiva. Né? Então, esse aqui era o laboratório de habitação da FEBASP, e aí nesse grupo tem vários alunos e um professor ali atrás, que é o Nabil Bonduki, e outros, Reginaldo Roncone, que depois vieram a ter uma importância muito grande na construção da cidade de São Paulo. Aí está uma foto emblemática, aqui à esquerda é o Iopanã, né? João Vilar, Nabil Bonduki, a Margarete, o Alemão, que era um dos movimentos populares, e a Dona Conceição. Então, esse povo todo era... também uma foto emblemática, porque mostra que a arquitetura não é de autoria do arquiteto. O arquiteto é uma peça importante dentro do grupo de concepção espacial. Né? Então, todos esses são atores e autores. Né? Isso é muito importante. Quando a gente projeta mesmo uma casa para um cliente, o cliente é um coautor, necessariamente, porque ele vai dar o programa da casa. Só aí já começa a participação do cliente. Então, é muito importante a gente tirar um pouco, né, essa vaidade arquitetônica de dizer eu projetei, eu fiz, eu aconteci. Não. Na minha experiência, nesses anos todos, mostra o contrário. Nós fizemos, nós construímos, nós pensamos. Né? Então, tem que trocar o eu pelo nós. Tem que trocar o ou por e. Né? Isso é uma frase do Buckminster Fuller. Ele falava que a sociedade vive uma doença que é um ou outro. E ele diz que é um e outro que faz a diferença. Então, aí está algumas ideias de fazer painéis pré-fabricados em cerâmica, né, com tijolo cerâmico. Muito bem. Mas o que é importante disso tudo é que esta favelinha aqui, que chama Recanto da Alegria, começou os primeiros passos com a construção de terra com taipa de pilão. Tá? Mas ela foi muito importante porque ela deu a dimensão de que não adianta você pensar num projeto sozinho na universidade. Ele tem que ter aquilo que é a participação de todos e o possível. Muito bem. E aqui, eu adoro essa foto, essas fotos, porque mostram o Arraial, que é o começo, é o lugar onde as pessoas se reúnem, o começo das cidades, onde se tem a festa, a feira, e todo lugar, qualquer construção arquitetônica tem a sua praça. Mesmo uma casa tem a sua praça. Qual é a praça da casa? É o lugar onde as pessoas se reúnem. Né? Normalmente, isso popularmente acaba sendo na cozinha, porque tem o fogo do fogão, tem o cafezinho, tem o bolo de fubá, tem o pão de queijo, então ali é um lugar incrível. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que existe uma coisa que chama dignidade, né? E essas casas são simples, mas extremamente dignas. Né? Esses arraiais são incríveis. Aqui já é um projeto também do Laboratório de Habitação da Unicamp, e aqui já uma execução de um dos mutirões. E eu adoro essa foto que eu tirei numa favela que eu estava fazendo o trabalho aqui em Osasco, e aí eu vi essa senhora com uma clara identidade, né, que afastou 1 metro o seu barraco para poder plantar suas ervas, sua hortinha, as suas flores, né? Então, ela está trazendo uma identidade fundamental que, às vezes, a gente acaba perdendo pela violência da injustiça na cidade. Aqui, levando os meus alunos também num trabalho de mutirão, na creche que essa comunidade construiu, estava esse menino fazendo um trabalho que a palavra principal é o respeito. E a palavra respeito vem do latim, que é
para trás, expectare, ou seja, olhar para trás. E olhar para trás é fundamental para se obter o valor das coisas. O valor das coisas não está na coisa, está naquilo que a coisa significa, ou seja, no significado. E o significado, o que, que ele é? Ele é um processo. Ele é um processo. Então, o valor está no processo e não no resultado. Né? Eu sempre pergunto assim, qual é o objetivo de um alpinista? E muita gente, o objetivo do alpinista é chegar no topo. E aí eu falo, mas se é chegar no topo, por que ele não vai de carro? Por que ele não vai de helicóptero, por exemplo, se o objetivo é chegar no topo? Não, o objetivo é escalar, o objetivo é vencer o desafio, né? É importante construir o caminho, né? Então, é nesse sentido que eu vou falar um pouquinho da Taipa. Saindo da Unicamp, eu continuei dando assessoria técnica a movimentos de moradia, e no caso aqui, essa creche foi construída na favela da Minhoca, com financiamento de entidades alemãs. E eu tinha proposto de se construir em Taipa, né? Uma parte foi construída em pau a pique, e com o material que tem no lugar, né? E aí eu enviei o projeto para a Alemanha e os alemães devolveram dizendo que estava muito legal, mas que a declividade do telhado estava errada. E aí eu escrevi um e-mail dizendo que estava muito além do que pede a norma brasileira, e eu entendi que eles queriam que eu aumentasse a declividade por causa da neve. Aí eu escrevi, e aqui não neva, né? E aí eles responderam curto e grosso, e se nevar? Bom, aí eu não quis brigar com eles, acabamos aumentando a declividade do telhado, e foi possível assim colocar o sapé do próprio lugar. Quer dizer, nem foi minha proposta, não foi projeto meu, não, foram os próprios mutirantes que disseram, bom, vamos cobrir com sapé, então, muito bem, os alemães aí adoraram. Enfim, a ideia foi, essa mureta não foi construída em Taipa, foi construída em alvenaria, a maior parte da creche foi construída em alvenaria. No final, a parte central da creche acabou sendo substituída a cobertura de palha, né, de sapé, por telha. Não pelo fato do sapé ser ineficiente, não. Foi feita a troca porque eles morriam de medo de pegar fogo, né? Enfim, aqui a gente usou o terreno do jeito que ele estava, fizemos aí uma série de caminhos elevados para não ter que mexer na terra, né? Então a creche acabou ficando assim, né? Mas o projeto inicial era com Taipa. Muito bem. Outro lugar interessante que influenciou demais a minha vida foi essa escola que eu dei aula para crianças de 1ª a 8ª série. E sempre o tema construção estava presente. E eu acabei fazendo umas salas de aula, que foram essas aí que vocês estão vendo, com o eucalipto roliço, que tinha ali na rua. Nós ganhamos esses eucaliptos, os postes, né, que foram desmontados. E aí, com isso, construímos a escola, foi legal porque esse lugar, deixa eu ver, voltar, essa praça era um lugar onde iam construir as salas de aula. E eu resolvi empurrar as salas de aula para o vazio, para o barranco, né, para criar aí a praça da escola. E hoje é uma praça muito bem-vinda aí para as crianças, né? Enfim, aqui não teve Taipa, mas o projeto já era usar Taipa. Vamos ver. Aqui é interessante, né, que os alunos usavam a própria coluna
para fazer o Jornal da Coluna, né? E foi muito engraçado, antes de eu construir, de fazer o projeto, os alunos avaliaram o projeto e pediram na assembleia para que eu justificasse o uso da madeira. Por que eu estava usando a madeira? Ia destruir árvores e tal. E aí eu já não estava mais na escola, e eu fui e fiz uma explicação do projeto, mostrando que madeira é energia solar e que uma das maneiras de preservar o planeta era usando madeira. Então, eles aprovaram, eu só pude construir porque eles aprovaram, senão não poderia. Enfim, foi muito legal. E aí, recentemente, a professora aí da escola, Cristina Xavier, foi fazer um trabalho nessa escola, que é exatamente a construção de um dos laboratórios da escola. E como lá tudo é coletivo, todos os alunos participaram do projeto. Então, aqui são as várias questões relacionadas ao projeto, né? Aqui é o local de construção, né? Isso tem que cavar, deixar plano, tem que ter uma torneira, ou seja, é a maneira que os alunos, cada um pôde expressar a sua vontade de forma esquemática, né? Aqui outro, né? Projetando. Então, o trabalho da Cris é incrível, incrível, né? E tem uma menina que trabalha com ela, né? Trabalhou com ela nesse projeto, que hoje está aí também participando de um projeto da Escola de Humanidades, né? E aqui, olha, gente, que coisa incrível que é esse projeto. Olha, é sensacional, né, ver que essa criança que tem 7 ou 8 anos de idade, segundo ano, criança do segundo ano, eu acho que deve ter 7 ou 8 anos no máximo, fazendo esse projeto com todas as explicações. E a palavra, a construção. Então, o projeto, a construção começa no projeto, na construção da ideia, do ideal, né? E aí, a construção em si, todo mundo discutindo, todo mundo vendo, todo mundo participando. E participando, né, olhando em alguns momentos que eles não sabiam, o pedreiro mostrando como é que se tirava o esquadro e o gabarito da obra, a escavação. Então, eles tiveram uma experiência incrível, incrível, né? E não só isso, como eles participaram aí da construção em taipa, né? Estrutura de alta tecnologia com laminado colado do Hélio Olga e o painel de taipa feito pela criançada. E eu acho fantástico isso, porque é uma vivência que eu adoraria ter na escola. O verdadeiro conhecimento, aquele que a gente põe a mão, aquele que a gente sente a temperatura, aquele que a gente sente o peso. Eu cansei, né, eu sempre falo isso com a Nália, né, com o Li, cansei de ver arquitetos que não têm a mínima ideia de quanto pesa um bloco de concreto, né? Então, é muito importante ter esse sentido, né? Ainda mais hoje que nós estamos tão conectados com os computadores e muito pouco conectados com o meio ambiente de fato. Mas já isso acaba, né? Muito bem. Outro lugar muito importante que fez totalmente a minha cabeça em relação à taipa de mão foi quando houve a enchente em 2001 da cidade de São Luís de Paraitinga, né? O centro de São Luís está aqui é o topo das árvores, a igreja que caiu inteirinha, lá o mercado municipal está totalmente debaixo d'água. E quando aconteceu isso, eu estava viajando, logo que eu voltei, juntamos uma turma de alunos e fomos para a cidade ver o que a gente podia fazer para ajudar, né? E achando que nós íamos ajudar construindo casas. Chegamos lá,
tivemos que distribuir alimento, pegar cobertores, doação de roupa, organizar o almoxarifado que estava uma bagunça. Ou seja, o nosso trabalho de arquitetura passou por fornecer alimentos, passou por ajudar as pessoas. E, no fundo, isso é arquitetura. Aqui, um detalhe da igreja principal, da matriz de São Luís de Paraitinga, que caiu totalmente. Ela toda feita em taipa de pilão, a água invadiu e a igreja quebrou inteirinha, né? Não sobrou nada da igreja. Tá? Muito bem. No entanto, olha o que aconteceu aqui. Aqui a água passou por cima dessa casa. Essa casa, uma casa, podem ver, né? Uma casa significativa, né? Era todinha feita em taipa de mão, com os contraventamentos que estão aqui, né? Dentro da estrutura, coisa que não é muito comum a gente ver. Esse contraventamento chama Cruz de Santo André, depois vocês vão ver que tem mais lá para frente. Caiu, a terra caiu, tudo, mas a casa não caiu. Quer dizer, as pessoas ficaram livres, né? Ficaram com teto ainda, vamos dizer. Né? Por quê? Porque a estrutura de madeira é que segurou, né? A casa, as janelas e etc. Né? Então, está aqui uma prova, né? De que a taipa é muito importante, sob o ponto de vista até das tragédias. Né? Aqui uma casa mais simples, né? Com os montantes, os paus roliços lá, né? E a caixa de luz, a caixa de luz, né? Ora, por que não? Né? Aqui a tradicional Cruz de Santo André. Isso aqui só foi possível ver porque a casa que estava aqui, geminada com essa, era de taipa de pilão que caiu inteirinha. Caiu inteirinha por conta da taipa de pilão que não aguenta a água. Então, mas a de pau a pique está aqui em pé, quase intacta, se não fossem as paredes. Né? Mas aqui, ó, vai com barro aqui, né? E, faz um mutirão, reúne os amigos, né? Vem aqui no fim de semana, faz um churrascão e joga a terra e pronto, tudo volta a ser normal. Aqui é só mostrando, né, que a tragédia que foi São Luís. Aqui a taipa de pilão da igreja, né, com os ornamentos todos aqui da igreja, ornamentos neoclássicos, né, da taipa de pilão. Né, aqui é um muro de um dos moradores que depois que revestiu de novo, reconstruiu a casa, ele deixou a marca da taipa. Essa aqui é uma taipa de pilão. E uma das nossas alunas aí vendo que ele deixou a mostra, só para saber, olha, gente, aqui é construção em terra. Aqui a casa do Oswaldo Cruz, que é taipa de pilão também, mas não foi atingida pela enchente, mas foi atingida pelas chuvas. Então, a Ana Beatriz Airosa Galvão, que é a Beia, a professora da escola, que chefiou a reconstrução de São Luís do Paraitinga. Né? A São Luís do Paraitinga foi toda reconstruída, a parte histórica, com a direção dos projetos e das obras da Beia. Então, hoje, essa cidade é extremamente grata à Beia, que reconstruiu boa parte das igrejas, dos monumentos principais da cidade. Aqui, nossos alunos, não sei se vocês estão reconhecendo, né? Aqui é a Nayara, que hoje está na Bélgica, enfim, visitando aí São Luís de Paraitinga. Enfim, essas casas todas, apesar dos revestimentos, são de taipa de supapo, taipa de mão, né? Então aí está a cidadezinha com muita dignidade, né? E aí, na reconstrução, houve uma licitação pública, que a gente já sabe como é que são, né? Com um sistema de construção em PVC.
Então, eram painéis de PVC que grauteavam o concreto dentro e o PVC está lá na cidadezinha. Isso aqui era a construção das casas para as pessoas que perderam as casas, né? Todinho em PVC. E aí a gente, né, vê, esse foi o cartaz que estava lá na obra, né? Royal do Brasil, o futuro é PVC. Isso criou uma certa urticária, né, nos alunos da escola. Quando a gente viu isso, nós fomos visitar isso, né? Enfim, agora uma visão, né, absolutamente, deliciosa da natureza, aí no Saco do Mamanguá, numa casinha que chama Taperinha, que eu passei muitas férias aí, e aí eu pude acompanhar a construção da casinha, que foi, né, no Saco do Mamanguá, a casinha que foi construída, não é projeto meu, isso é projeto do pessoal de lá, e todinho em taipa. Aí eu acompanhei, né, a construção, eu disse, nossa, que sorte a minha, né, poder estar lá acompanhando, né? Aí fizeram um embasamento com pedras tiradas do próprio local, que eram usadas para o calçamento de Paraty, né? Então, essas pedras serviram para fazer o embasamento da casa e serviram também como apoio dos esteios, né, da construção em taipa. E aí, aqui as coisas só chegam de barco, né, não dá para chegar de carro nem nada, então é muito importante a construção leve. Então a taipa de mão tem essa vantagem, são todos elementos muito leves, fazendo uma construção que pode ser uma construção grande, né? Aqui o Adriano, que é o construtor de taipa, ele mostrando, eu disse, mostra aí, como é que vocês vão fazer? Então, tiraram a taquara do mato, na lua certa, na lua minguante do mês que não tem R no nome, parece, né, parece superstição, mas os meses que não tem R no nome são maio, junho, julho e agosto, do inverno, quando o biorritmo da planta está baixo e a seiva não está muito presente na madeira, ou mesmo no bambu, na taquara. E aí, ele mostrando como é que coloca taquara de um lado do outro e amarra, eles amarraram com arame recozido, né? Então, aí entram algumas fotos aí da construção, né? Só a título de curiosidade, né? Aqui é muito legal, né, colocar um sarrafinho do lado, sarrafinho do outro, que facilita demais a colocação dos esteios. Não precisa fazer furo na viga. Enfim, aqui fazendo o encaixe de onde será o topo da janela. Aqui quebrando com um ponteiro mesmo o lugar onde vai ficar um esteio. E, finalmente, a construção já acabada aqui, né? Então, aqui é só para mostrar essa casinha, uma delícia. É nesse lugar, gente, a casa não tem paredes externas. São casas totalmente abertas. Inclusive o próprio banheiro. O banheiro não tem, a parede dele não existe para fora, só existe para dentro, para fora não. O banheiro está aqui, está dividindo com a cozinha, mas para o lado de fora é no meio do mato. E é muito legal, porque a comunidade local se sente profundamente respeitada, porque as pessoas deixam tudo aqui, né? Um amigo meu, eu perguntei para ele, mas não levam nada? Aí eles, nada não, eu tenho um sócio da cachaça, eu tenho um sócio da cachaça, que ele já me falou que vai lá de vez em quando dar uns goles. Então, é muito legal esse processo que envolve a comunidade na construção. Aqui é a cozinha, aqui eu estou tirando a foto de fora da casa, tá, gente? A foto de fora. E aí um grande amigo, um arquiteto da Embraer,
ficamos muito amigos, porque a gente faz parte de um grupo da escola Pandavas, que é uma escola rural em Monteiro Lobato, e lá ele projetou, nós fizemos o projeto da escola, juntos fizemos um trabalho juntos de como projetar escolas rurais, super interessante, e uma das ideias é poder fazer escola com taipa de mão. E muitos moradores falam, mas taipa de mão, pau a pique é coisa de pobre, vamos fazer casa de material. E aí ele quis provar que não, que a taipa é extremamente sofisticada. E usando tudo que a gente tem de bom na construção, não desprezando nada do que a gente pode usar. Então aqui está o Adauri, aqui é um rapaz da comunidade, já na casa, que é a casa dele, e aqui usando, né, eucalipto roliço, barra roscada galvanizada e o bendito painel de laje que o rapaz estava usando, estava levando na bicicleta. Então, o que a gente vai fazer é o possível com coerência, né? Eu gostaria de fazer uma pausa aqui muito importante para contar uma história para vocês, que o inventor da democracia, da palavra democracia na Grécia, se chamava Solon. O Solon era um dos filósofos gregos, não tão conhecido quanto Platão e Sócrates, mas ele é que propôs esse sistema de tudo ser conversado, de tudo ser discutido para se decidir as coisas. E ele, uma vez, teve que participar de um concurso, junto com os outros pensadores gregos, de qual seria a frase que mais representaria a cultura grega, que deveria ser escrita em cima, no portal da academia. Então, eles fizeram a votação e ganhou a frase do Sócrates: conhece-te a ti mesmo, né? Conhece a ti mesmo. E o Solon ficou inconformado, porque ele achava que a frase dele era muito melhor. E ele ficou inconformado, colocou isso na ágora, lá na discussão com os outros filósofos e pensadores, e aí votaram, tá bom, você também pode colocar a sua frase. A frase dele é a seguinte, gente, e eu acho que isso é um dos pontos fundamentais da arquitetura em qualquer lugar que seja. A frase é a seguinte: nada em excesso. Esta é a frase. Nada em excesso. Ela é tão econômica, essa frase, que nem verbo ela tem. Tá? Nem verbo. Então, nada em excesso. Então, a gente usar o que a gente tem disponível no local, bárbaro, né? Agora, usar coisas que a gente não tem disponível, que são supérfluas, às vezes, né, pode prejudicar um pouco. É claro, gente, não é para ser espartano, né, espartano e não ser tão econômico que a gente passe mal. Tem gostinhos, algum excessozinho é bom, né? Mas, enfim, nada de muito exagero. E aí ela é toda suspensa por essas estruturas de eucalipto roliço tratados, né? Aqui tem um console que recebe, né, a viga de apoio das lajes. Então, aqui precisava de uma bloca bem grande para passar aqui para poder aparafusar, né? Então, aí está... outra coisa importante, o eucalipto é irregular, então, em alguns lugares tiveram que fazer uns calços, né? Uns calços de argamassa para que a laje saísse nivelada. Então, está aí a colocação das lajes. E aqui um dos construtores fez questão de falar que as únicas ferramentas que ele usava para construir eram essas três aqui. Eu achei bárbaro, né? Que com isso tudo ele construía essa casa.
E ele ficou muito orgulhoso porque ele que fabricou essa broca gigante aqui, é esse rapaz que foi no ferro velho, achou essa barra de aço inoxidável, foi no serralheiro, pôs no torno e fabricou esta broca. Eu acho incrível, não precisou importar da Alemanha. Enfim, é com essa broca que eles fizeram todos os furos. E aí está já a casa toda erguida, usando o arame recozido, né? Usando sem vergonha, né? E aí foi toda casa legal, né? Aí é legal antes e depois. Né? Aqui um forro de USB, né? Enfim. Aqui também o antes e o depois, né? Enfim, tá aí a construção. E no dia de se jogar a terra, ele pegou a terra do próprio local mesmo, ele analisou, colocou um pouco de areia misturada para dar um pouco mais de coesão à terra, e a gente foi, todo mundo, barrear, né? Barrear, e aqui está o filho da Cris Xavier, o Ivan, a minha filha, participou desse projeto da Ágora, enfim. E aí, fazendo barreamento, né? Bom, todo mundo já deve estar cansado de ver isso, mas apesar disso, eu acho lindo, eu não me canso de ver, né? Todo mundo trabalhando. E as histórias que se trocam durante a construção, tudo uma alegria tão grande, é uma festa, né? É uma festa. Então, isso tudo ajudou a pensar muito na construção da terra. E aqui tem uma parte, um detalhe do pau a pique, que eu aprendi com a Kiko Fujita. Quando a terra começa a trincar, muito a secar, ela começa a trincar, você pega um pau roliço e começa a sovar a terra. Então, ela está mole ainda, e você vai sovando, e todas as trincas desaparecem. Ou diminui muito as trincas, né? Porque às vezes trinca tanto que cai um pedaço, né? Mas com essa técnica de sovar a terra, ela fica muito mais coesa e não trinca. E trinca muito menos. Trinca sim, mas muito menos. A trinca é boa, a rachadura é boa para a aderência da argamassa de revestimento. Tá? Enfim, aí a casa... Lá está a Ana Beatriz, a Beia, está lá. Eu levei ela para visitar essa obra, na época, um pouquinho antes de inaugurar a casa. Muito bem. E aí, tudo isso, né, com essa carga toda, né, de histórias que foram construindo um pouco a minha formação de arquiteto, eu fui chamado para fazer um trabalho grande no Pantanal, que era construir escolas e casas para a comunidade ribeirinha no Rio Paraguai, 64 quilômetros de Rio Paraguai, incluindo um lugar mais longe, que era o Parque Nacional do Pantanal. E aí, isso era um projeto, né, desse Acaia Pantanal, que uma das articuladoras desse projeto foi a Licó, que foi uma das professoras aí da escola, professora de desenho da escola, né? E aí estava aqui a proposta de doação de projetos arquitetônicos e de comunicação visual ao Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, em Poconé, Mato Grosso, que eu fiz parte desse grupo. E o Pantanal é isso, né, gente? Era isso. Era isso. Não, mas ainda é. Isso aí não vão conseguir destruir tão facilmente. Mas é um lugar apaixonante e cheio de problemas também, né? Muito bem. E aí, a Escola Jatobazinho foi a primeira escola que eu fiz o projeto. E esses desenhos todos
eram feitos, ora em casa, ora no aeroporto, porque você tinha que esperar muito tempo, pegava 3 aviões para chegar lá, né? Então ficava horas no aeroporto. Então, muitos foram feitos em guardanapo de restaurante, guardanapo não, naqueles papéis que eles colocam para colocar o prato em cima, tal. Então, aqui, lado esquerdo era o projeto original, com a grande praça da escola, os edifícios de salas de aula, dormitório dos alunos, porque os alunos moram na escola, porque as distâncias são muito grandes, não dá para ir, enfim, de barco para a escola. Então, os alunos têm que morar lá. Então, fiz esse projeto já em painéis de taipa, né? Foram todos projetados em painéis de taipa pré-fabricados. A ideia era fabricar os painéis em barcos, usando a mão de obra local e principalmente formando adolescentes. Fazia-se no barco os painéis e ia se distribuindo pelo Rio Paraguai ou até mesmo no Parque Nacional. E um dos aprendizados da Unicamp foi trabalhar com paredes ortogonais à parede de vedação, porque isso permitiria a estabilidade da taipa sem ter que depender de colunas e estrutura, né? Então, essas eram a sala, com mezaninos e tudo, né? Um programa junto com a Gisela Weinskopf, que é uma educadora. Enfim, aí é o lugar da escola, e aqui já a construção do galpão principal, da construção das casas dos alunos. Aqui é um outro edifício que está sendo construído aqui para fechar a praça. Aí é uma visão. Aqui já a escola funcionando, os painéis lá, mas ela acabou sendo construída em alvenaria. O pessoal da fundação que estava apoiando ficou meio receoso de usar o pau a pique. Talvez eu não fui chamado para participar da argumentação, né? Porque se tivesse, eu garanto que teria sido feito um pau a pique. Mas aí, essa é a construção local, tá? Eu fiz uma pesquisa de 6 meses para saber como é que era a técnica construtiva, como é que era a maneira deles viverem, os espaços, para poder projetar as casas. Então, vi essa casa de pau a pique revestida com argamassa de areia e cal, incrível. Ela é uma casa palladiana, né? Com a nave central, 2 naves laterais, né? É uma coisa clássica, uma casa bandeirista, né? No Pantanal. E aí eu vi que muitas casas tinham essa formação, que tinha onde um lugar de dormir, um lugar de fazer a comida, e no meio, entre essas 2 volumes, a praça da casa. Então, eu projetei todas as casas com a praça da casa e as grandes varandas de proteção solar, porque lá é muito quente, muito quente. Então, eu mantive a estrutura, o local onde as pessoas dormem, o local onde elas cozinham. Eu introduzi a pedido, né, da fundação, eu construí o banheiro e a lavanderia, com 2 tanques aqui, né? E a praça da casa aqui, né? Essa aqui é uma outra casa que foi construída também. E aqui alguns estudos para fazer casas na beira de dos grandes lagos. Aqui a gente gosta, né, de viajar, né, mas muito legal, né, muito gostoso. E aí uma das casas que foi construída, ela foi toda projetada em taipa, para a taipa ser construída em cima dessa plataforma de concreto. Eu queria que fosse tudo em madeira, mas o pessoal me convenceu de que quando a água vem é uma correnteza muito grande e que as casas não resistiriam. Então foi feita uma plataforma de concreto, infelizmente, porque é material que vem dias e dias em barcaça no rio para chegar aqui. A parte de cima, toda a parte hidráulica foi feita em alvenaria, uma parte foi feita em taipa.
mas logo, logo, eles mandaram derrubar a taipa e fizeram... existia um preconceito muito grande contra a taipa, por achar que é um material menos qualificado, né? Hoje, eu acho um material mais qualificado. Mas, enfim, tá aí a casinha com as ventilações, né? A parte interna, eu não tirei nem foto interna, mas ela tem uma praça central onde a iluminação e ventilação todas saem por aqui, ela tem sistema de ventilação natural e permite um conforto térmico muito grande. E eu recebi uma reclamação do porteiro, aqui é um porto, né, chama Porto Mangueiro, né, numa das margens do rio, um dos braços do Rio Paraguai, e o cara reclamou que ele estava passando muito frio. Ele passou muito frio, mesmo no verão. Aí eu fiquei super contente, porque eu disse, tem que fechar o chão, porque se não fecha o chão, o vento fica circulando muito. Mas o frio para ele é 27 graus, né? Enfim. Tá aqui a parte interna, dá para ver a praça da casa, né? Eu acabei cobrindo, né, essa praça, e fechando, porque aqui tinha a polícia militar, que era uma casa do lado. Enfim, eu queria... essa parede que foi construída em taipa, um pedaço ficou ainda, com os esteios aí. Mas, enfim, essa outra queriam derrubar, porque era uma casa feita em taipa, mas ela era um ícone no Rio Paraguai. Eu disse, de jeito nenhum, os montantes de Aroeira, vamos recuperar. A gente recuperou a taipa toda e a única parte que não deu para manter foi essa cozinha, porque estava muito deteriorada, mas eu fiz o mesmo esquema, aproveitei para ampliar a praça da casa. E aí fiz uma varanda na frente, a cor não é tão vermelha assim, viu, gente? É a distorção aí, um pouco. Mas a fundação achou por bem fazer tudo padronizado e aí pintaram a casa, mas eu fiz precisava aumentar, né? Criei esse telhado transversal primeiro, e tirei as águas de dentro, porque dava muito vazamento, e transformei. E hoje é muito importante que ela seja laranja, porque é o Porto Laranjeiras. Então, ela agora, aquele ícone que estava lá meio caidinho, agora ficou bem recuperado. E aqui é a praça da casa, dá para ver bem, as pessoas põem a mesa onde elas comem, né? E aqui o painel tem que essa parte é nova, o painel tem que fazer essas dobras para poder estabilizar, né? Usei balaustradas do colonial brasileiro também, enfim. Aqui o Parque Nacional, esse é um outro desenho que eu fiz também, assim, vai construindo a história, vai construindo o desenho, né? Aqui é um barco que existe, de fato, é exatamente esse, é um barco-hotel no Pantanal, e então as pessoas que vão visitar o Parque Nacional não ficam hospedados no parque, ficam hospedados no barco-hotel. Aí eu fiz um projeto da Casa de Barcos, tem vários projetos, aqui já existia, é a casa do diretor do parque, aqui também já existia essas duas casinhas, eu projetei essas outras, aí fui projetando todas com painel de taipa, aqui a Casa de Barcos, adivinha quem que me influenciou pra caramba para fazer esse estudo? O Lelé, obviamente, com os grandes sheds, né? Eu fiquei muito honrado de poder fazer esse desenho. Ele não foi construído assim, mas eu pude fazer esse desenho. E com todo o sistema de ventilação, passando por debaixo, né, aqui da construção, ventilando os ambientes, permitindo aí uma função bastante legal. E aí já lá no Parque Nacional, que sou eu, essa foto, e já depois de colocar os painéis,
E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu projetei os painéis para serem parafusados um no outro. E aí, no primeiro dia de montagem, esse rapaz aqui, ele disse, bom, então vamos começar a furar os painéis. Pegou a furadeira e virou para o companheiro e disse, fulano, liga o gerador, porque aí não tem, né, não tem eletricidade. Aí eu disse, que gerador? Ele falou, o gerador do Parque Nacional, ou seja, para fazer os furos nos painéis, precisava ligar o gerador de um Parque Nacional inteiro. Aí eu disse, não, pode parar, vamos fazer no prego. Nós fizemos tudo no prego. Não tem um parafuso que eu projetei aí. Eu fiz tudo com arruela, tudo direitinho, que nada, foi tudo no prego. Segundo o professor Caruana, a melhor invenção da estrutura de madeira chama-se prego. Mas, enfim, e aí isso se tornou um projeto, porque durante, né, eu estava aqui montando o primeiro painel, uma quantidade de mosquito infernal que tinha, e aqui é um protótipo, obviamente, e a gente conseguiu fazer o estudo das terras, qual era a terra melhor, qual a terra pior, se adicionava areia, se adicionava cimento, né? Então, a gente fez vários painéis, cada um com uma terra diferente e uma receita diferente. Então, isso foi muito legal, porque foi uma pesquisa com a terra local. A gente tinha várias possibilidades, elegemos a melhor e fizemos todo o resto com a melhor. E aí virou, durante essa construção, esse rapaz de camisa azul que está aqui em cima é um índio do local, era o último índio da tribo Guató do local. E aí ele olhava e ria, toda vez que eu fazia alguma coisa ele ria. E aí eu disse, que diabo esse cara está rindo? E aí e ele não falava nada, e acabou o protótipo, fizemos uma festa para barrear, eu acabei não colocando a foto da festa que não achei, mas enfim, fizemos churrasco e tudo, e ele não falou nada. Aí fui embora e menos de um mês depois, ele manda o diretor do Parque Nacional fazer um PowerPoint para me explicar como é que tinha que fazer um painel melhor do que eu estava fazendo. Então, isso se tornou um programa com apoio do ICMBio, né? Aqui, o Ramsar é um programa de preservação das áreas remotas, né? Aí tem um apoio também da Unesco e o Acaia Pantanal, e fizemos troca de saberes com a comunidade ribeirinha, construções com taipa de mão. Então, esse programa foi feito e conversando com todo mundo, a gente me chamaram para explicar. Então, foi toda a comunidade local para saber que diabos eu ia fazer lá para convencer eles de que taipa de mão não era coisa de pobre. E aí, mostrei mansões, inclusive feitas pelo Zanini Caldas, em Angra dos Reis, todas em taipa. E eles ficavam assim. Eu disse, não, taipa é coisa de rico. Brincando, né? Mas, enfim, aí foram, depois que eu fiz os painéis, o índio construiu a casa dele com a taipa, né, de mão, comparando a taipa tradicional que eles fazem lá com os painéis que estão aqui do lado, para saber qual era o melhor. Nós vamos fazer, mas tem que ver qual é o melhor. Aí o índio mandou o PowerPoint para eu corrigir o tamanho do painel, que estava muito pequeno. O painel bom seria com 1,20 m e não 90 de largura. Não deveria ter madeira retangular, e sim madeira redonda para a terra dele melhor. E está aqui o painel do índio. Esse é o painel do índio, que usou a madeira de um desmonte de um galpão no Parque Nacional. Tá? Então, o índio disse, este aqui é bom. E ele gostou que eu introduzi no meio do painel a tela de arame galvanizado, tela de galinheiro.
que dá mais aderência. Então, isso foi, o painel foi aceito, porque era mais rápido, que muita gente podia fazer, trocou as varetas por bambu e colocou a tela de arame galvanizado. E aí, enfim, aí vários projetos, eu estou com medo de passar muito do tempo, enfim, vários projetos foram feitos. Um deles, que eu estava fazendo, não sei se eu vou continuar, lá em Alter do Chão, na Amazônia, que eu fiz também um projetinho desse hotelzinho com centro de pesquisa em Alter do Chão, né? Mas, enfim, é pertinho de Santarém, então esse é um dos estudinhos com taipa de mão. Aqui, eu também fiz um ateliê aqui pertinho de casa, de uma escritora, e em que a própria família está construindo. Então, eu tive que fazer um manual de instruções de cada encaixe, cada medida. Aqui são eles, depois de completarem o assoalho, né? Todo de taipa de pau a pique, usando o conhecimento de São Luís de Paraitinga com a Cruz de Santo André, para contraventar os painéis. E aí é só um detalhezinho da construção, com USB aqui, telha ondulina em cima, sem problema nenhum, né? Enfim, e já deve ter sido barreado. Eu não estava aqui porque com a pandemia, não sei o que eles fizeram. E, finalmente, né, o projeto o Escritório Modelo da Escola, um projeto com um grupo de alunos heróicos que estão fazendo o projeto já o projeto executivo que já acabou, já foi entregue, com painéis de taipa de mão, de pau a pique, para o Centro de Cultura Guarani, no Jaraguá. E aí está aí entre vocês o Júlio, que é o Júlio deve estar, bom, eu não estou vendo aqui quem está, mas o Júlio já estava aí, que é um dos responsáveis por esse projeto, que é de um aprendizado fantástico, né? Então está aí o projetinho, né? E que já está em execução. Então, o que eu queria acabar dizendo que a construção é uma escola, né? E a construção para esses alunos da escola que estão no escritório modelo é um aprendizado incrível. Garanto que eles aprendem de fato, né? Eles podem dar o próprio depoimento. Então, eu espero não ter ultrapassado muito meu tempo, eu tive que falar um pouco correndo, mas era sobre isso, sobre a questão da construção coletiva, sobre tudo que envolve, que está ao redor da construção em taipa de mão. Então, muito obrigado. Oh, maravilha. Não, muito bom, Popé. Achei que está todo mundo, acho que comovidíssimo aqui. Que bom, Silvio está aqui também. O Silvio está aqui, que foi mencionado, e uma honra tê-lo aqui conosco também. Minto chegou também, avisou que estava um pouco atrapalhado por questões técnicas, mas está aqui também. E, enfim, uma alegria, deve estar, assim, todo mundo já querendo seguir essa conversa por mais um dia e meio aqui. Nós tínhamos, em princípio, imaginado uma duração de 80 minutos, que você completou, mas eu acho que não tem problema a gente seguir mais alguns 20, pelo menos, aí, enfim, ou 15, 20, enfim, não sei como é que são os seus horários, tudo bem? Para que, eventualmente, enfim, quem está aqui possa interagir, perguntar questões, enfim, olha lá. A Analita vai assinar um documento e já volta, tudo bem? Mas acho que a gente podia deixar aberto aqui para quem quiser se manifestar. Se posso começar até, se o pessoal começar a ficar quietinho aí. Uma coisa que eu achei divertidíssima, que eu nunca tinha me dado conta, do Acácio Borsoi lá no Cajueiro Seco, é que as telhas também elas são palhas que ele fazia enroladas e enrolava. Então, era uma forma também de pré-fabricação da cobertura de palha. Exatamente. Incrível, nunca tinha.
E, enfim, eu não conhecia ainda todos os desenhos. Você já tinha mostrado um ou outro, assim, mas esse panorama todo, tanto dos desenhos ali do Pantanal, como dessas construções todas aí que você participou, observou, acompanhou, é tudo muito... É a própria definição do que você coloca aí, né? Então, é todo mundo fazer junto, é a terra como enfim, alguma coisa que está ali, né? Que reforça essa ligação com o lugar e também estimula, catalisa as relações. Então, enfim, eu estou absolutamente encantado. Assim, eu não sei se alguém gostaria de falar, acho que a Posso gente falar? pode abrir o microfone. Por favor, Posso Cláudio, falar? fala. Vocês estão me ouvindo? Tá dando para ouvir? Estamos Tá. ouvindo, está dando para Sim. ouvir, sim. Tá. Então, eu queria fazer um comentário sobre o processo produtivo, né, da arquitetura em terra, né? Porque na exposição do Pompeia fica muito claro, né, a questão, algumas questões, alguns valores, tipo afeto, né, dignidade, coletivo e a preocupação com o outro. E aí tem um momento que o Pompeia cita um pensamento do Sócrates, né, que eu acho fantástico, que é assim, conhecer-se a ti próprio, né? Mas antes, essa frase, na verdade, tem um livro inteiro que trata sobre isso, que foram as últimas aulas do Michel Foucault. Ele já estava morto, né? Foram os alunos que transcreveram esse livro e que era sobre essa frase, né? Então, antes dessa frase, ele fala o seguinte: cuidar de si, né? O que é cuidar de si? Cuidar de si é conhecer-se a ti próprio, através do olhar do outro. Quer dizer, não é o que eu penso que eu sou, mas o que o outro pensa que eu sou, né? Então, ou seja, é uma análise do caráter, na verdade, é o sujeito ético, né? E isso é o Pompeia. Quando ele trata dessas questões, né? Porque falar em afeto no canteiro de obras da arquitetura é muito estranho, né? Pelo menos nos canteiros que a gente conhece, que é uma selvageria total, né? Quer dizer, o canteiro da produção capitalista, né, é o trabalho alienado, é a exploração, né, é a falta de condições de trabalho, ou seja, é uma selvageria, né? No entanto, a construção com terra permite um outro tipo de canteiro, né, que é esse canteiro que não tem produção de mais-valia, não tem exploração do trabalho, muito pelo contrário, é mais uma alegria, né, na construção, é isso que ele falou, é um processo educativo, né? E aí me veio à mente uma experiência interessante no século XVII, na África Negra, uma etnia chamada Bantu, Banto? né? Bantu, você já ouviu falar, mas é uma experiência de vivência social com base na não separação entre a experiência estética e a vida cotidiana de seus habitantes. Então, o trabalho era, ao mesmo tempo, lazer, era uma manifestação estética, era uma festa, né? Eles trabalhavam cantando e dançando na lavoura, né? Achei bastante interessante isso. Bom, e aí cai na questão mais conceitual, né, mais teórica, né, do conceito de trabalho feito com prazer do John Ruskin, do século XIX, e trabalho livre do Sérgio Ferro, né, que é atual, né? Quer dizer, uma crítica ao trabalho alienado nos canteiros de obras da arquitetura. Nesse sentido, no caso da construção com terra, é possível se falar em outro tipo de canteiro, né? Em outro tipo de trabalho, basicamente em autogestão e mutirão. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da festa. Bom, a festa, além de ser uma troca de saberes, né, a festa também é o reforço da identidade local, né? Porque quando você vai barrear uma construção, você chama toda a vizinhança
faz um churrasco, tem música, tem bebida, todo mundo se diverte, e é uma farra mesmo, né? Agora, eu queria fazer uma complementação, Cláudio, é que o Banto é a cultura que mais influencia a língua portuguesa no Brasil. As palavras que são banto, que os portugueses de Portugal não conhecem, são as mais populares, como, por exemplo, bagunça, chulé, bunda, tudo isso, cafuné, né, xodó, e uma frase, uma palavra que só tem no Brasil, que é banto, e que mostra uma grande diferença, né, num certo rigor da língua portuguesa, é a palavra de caçula. A palavra caçula também é banto, que em outras línguas é Benjamin. Em Portugal, o último filho, o filho caçula, é o Benjamin, né? Conhecido como Benjamin. Então, eu acho que a questão da língua mostra muito o espírito que nós temos de riqueza do Brasil, né? Das pessoas que eu admiro profundamente está nos assistindo, que é o Silvio Savaia, né? Que faz um trabalho incrível em Carapicuíba, faz um trabalho incrível junto com a PEL, etc., e que mostra muito esse espírito abrangente que tem a construção da sociedade, do caráter, da arquitetura e etc. Maravilha, Popé. Chama a atenção aqui que no chat, o João Daniel falou que é interessante que ele está em Campo Limpo Paulista enfim, agora ficou muito entusiasmado também para também pensar que, enfim, alguma forma de construção nessa chave aí do que você trouxe hoje aí, e que, inclusive, ele está entendendo que a diretora de habitação de Campo Limpo está aqui, assim como o prefeito, o Dr. Luiz, achei muito bacana, queria agradecer assim, essa adesão aqui, e, enfim, convidar em algum momento também a fazer outras conversas aí, enfim, para estimular, né? Essas conversas que você ia ter lá para convencer lá no Parque Nacional que dava para construir em Taipa. A gente, né? Eu já estou oferecendo seu serviço, Papel. O Papel pode fazer e eu vou junto, Silvio, vamos todo mundo. Não sei se o Minto quer falar, porque ele fica se mexendo na cadeira e comentou depois. Eu sempre sei que ele gosta de bater um papo aqui com a gente. Eu ia fazer um comentário, mas muito próximo do que o Cláudio comentou, mas na verdade um pouco mais provocador, né? A constatação que ele fez, eu colocaria como provocação, né? Antes um comentáriozinho, só lembrando que tinha uma questão também, Li e Roberto, lá no Cajueiro Seco, para além de toda essa riqueza desse desenho, o projeto dos painéis era o projeto do painel enquanto módulo, né? E existia esse movimento de, junto com as famílias, ir desenhando arranjos a partir dos módulos, né? Então, assim, não partia de um projeto de uma tipologia fechada, né? Mas sim de painéis possíveis. Então, o painel, o retângulo, o trapéziozinho, né? O triângulozinho lá de cima, e a partir desses painéis um arranjo. Isso é super interessante. Mas o que eu ia colocar, que eu falei assim, sobre o trabalho, era perguntar para o Roberto, assim, eu tenho super curiosidade de saber se ele enxerga caminhos para a gente recolocar essas práticas enquanto uma possibilidade que não seja excepcional, porque hoje esses trabalhos eles se enquadram numa qualidade de exceção. E eu vejo que a gente precisava recolocar tudo isso num lugar mais fora dessa condição excepcional, né? Que ela esteja abraçada pelo campo de todas as possibilidades reconhecíveis. Então, assim, se há caminhos ou se a gente tem um embate
contra-hegemônico e que a gente sempre vai encontrar uma inércia paquidérmica em recolocar essas técnicas, então, que não são as hegemônicas. Se existe esse sopro de esperança. Nossa, Milton, obrigado por ter levantado essa bola, né? É uma coisa que eu queria falar muito. A construção em terra, ela é diametralmente oposta à construção do monopólio. Uma das ideias que, inclusive, a gente desenvolve lá no Conceber e Construir, é que várias comunidades podem fazer pequenas fábricas nos lugares onde elas estão para produzir os próprios componentes que elas vão usar para construir as próprias casas, né? Como é que eu vou ter o monopólio da terra? Não posso. Por exemplo, se eu vou construir com madeira laminada colada, eu tenho que pagar royalties para a Suíça, porque a cola que eu uso é uma cola de uma patente suíça, que é caríssima. Aí eu tenho que ter uma máquina sofisticadíssima, que é uma CNC gigante para fazer as peças enormes. Então, qual é a grande vantagem de construir com a terra? Qualquer lugar tem terra. E você até pode substituir, vamos supor que você não tenha madeira à disposição. Você pode pôr outros elementos, mas a terra sempre tem um local, né? Então, eu vejo muito uma esperança de diluir a questão da construção e com a vantagem de poder se adaptar a características locais. Quer dizer, em nome da globalização, se perde a identidade. Então, muita gente acha que você reforçar a identidade é ir contra o espírito contemporâneo. E é justamente o contrário, a gente só vai fazer a riqueza cultural no mundo se respeitadas as suas características locais. É a diferença que faz a relação, e não a igualdade, né? Então, eu só posso trocar com alguém que tenha coisas diferentes. Eu não posso trocar com gente que tem exatamente o que eu tenho, né? Eu não troco nada. Então, eu acredito muito nas iniciativas comunitárias pequenas e localizadas em diversos pontos, né, que precisam, e na contramão dos grandes monopólios da construção, que é o cimento, o aço, entendeu? O fabricante de coberturas, enfim, eu acredito muito nisso, tá? Mas a gente tem que fazer o que é possível, né? O que é possível. Não sei se... Opa. Em alguns termos, é colocado justamente assim, né, que a Terra, nos processos, né, que ela acaba sendo submetida para transformação e construção, ela permite se sonhar, né, com uma possibilidade de algo que não consegue, na verdade, ser capturado, né, pelo monopólio. É impossível capturar, porque ele é um produto in natura que se transforma com as próprias mãos. Então, você não precisa nem de uma matéria-prima que é capturável, né? Ela é como até nem ar, nem água. Aí é só pegar. Né? Porém, aí é que tá. Os conhecimentos, eles não estão mais tão difundidos, né? Acho que essa é a chave. É verdade, é verdade. Muito bom. Bom, gente, é maravilhoso. Eu não sei se eu queria. O Silvio quer falar? Silvio abriu o. Oba, que maravilha, Silvio. Eu fiquei aqui, estava sem graça de te cutucar, mas louco para te ouvir também. Que bom, você vai fechar aqui. O que eu vi, fiquei muito feliz. Você avançou muito junto com todo o pessoal e dá uma alegria enorme ver que essa coisa está... Eu queria, no entanto, lembrar o seguinte: há uma diferença fundamental entre racionalizar e sentir. E a construção, virtude da construção, fruto da indústria,
processo de racionalização intenso, que vai escravizando. E ele escravizou o desenvolvimento, aquilo que o Artigas chamava de designação. Tá? E, então, eu acho que a reação que a gente teve de usar as técnicas mais originais, tradicionais, primitivas, etc., para conseguir colocar esse sentimento, que no fundo é um sentimento comunitário, né? É uma festa, é uma alegria, foi exatamente para se discutir esse processo de racionalização. Quando você fala da cola suíça, você está discutindo como que, de repente, essa racionalização chega a ser impositiva e dominadora. Né? E eu acho que, nesse momento, a gente, avançando essa experiência de trabalhar com essas técnicas iniciais, primordiais, e que tem tanto resultado e agregam tantas pessoas, né? A gente podia realmente fazer um esforço para libertar o sentimento, a intuição, o desígnio dos processos de racionalização impositiva. O que quer dizer abrir mão dos resultados da indústria, do que seja, mas ter uma postura de libertação face a esses processos extremamente autocráticos que se estabeleceram com a produção industrial dessa forma. Especialmente, existe uma questão econômica por trás, porque essa estrutura de racionalização, de produção de massa, etc., é uma estrutura que no fundo, visa o lucro, visa o grande capital, etc. A discussão que se faz sobre a arquitetura que perdeu o sentido, essa arquitetura STAR, essa grande arquitetura financiada pelo capital mundial, né, monopolista, que esvaziou a arquitetura das suas razões maiores e ficou só um espetáculo. Então, essa discussão eu acho que a gente está fazendo ao construir com Taipa, ao fazer, agregar comunidade, etc. Mas a gente tem que levar isso para frente e tem que colocar para as nossas, né, o nosso trabalho de formação de arquitetos, essa ideia de que a arquitetura é comunitária, que a autoria é comunitária e que toda obra é uma festa. E que, fundamentalmente, é isso que permite a arquitetura se manter como atividade. E ela, na hora que ela começa a ser racionalizada e entra na estrutura de mercado dessa forma que ela entrou, ela perde todo sentido. Muito bom. Não podia ter melhor encerramento, Silvio. Gratidão eterna aí, maravilhoso. Eu acho que com isso nós fechamos aqui. Eu só queria, antes de terminar, aproveitar e fazer uma homenagem, Pompeia, assim, que é mais abrangente, porque hoje eu me vacinei contra a Covid, eu fiquei tão comovido. Eu queria assim, fazer uma homenagem mesmo a esse esforço, né, que tem sido feito, né, das vacinas e toda essa enfim, com todos os percalços e as loucuras que a gente sabe, mas fiquei profundamente comovido com essa ideia de que, enfim, existe luz no fim do túnel, né? Vamos seguir acreditando nessa, enfim, nessa possibilidade que nos une aqui, né? Então, fazer essa homenagem final aqui e agradecer a todos imensamente assim pela adesão ao evento. E isso segue, outras virão, e a Analita, querida, assim, muito grato também, essa aproximação toda, muito, enfim, me dá uma alegria imensa e que eu tenho certeza alvissareira. Então, quero agradecer em nome do primeiro ano aqui, que está em peso. Ai, que maravilha! Muito bom. Que alegria. Então, agradeço e fecho a sessão aqui. Então, até breve. E abraços telúricos.
Abraços tenudos, Abraços. resumindo, que vem da Terra. Prazer revê-los. Muito Prazer, Prazer, Silvio. gente. bom. Maravilha. Vou terminar até a gravação aqui.